O novo levantamento do Instituto Atlas Intel, em parceria com o Grupo à Tarde, publicado ontem, quarta-feira, aponta a manutenção da avaliação positiva do presidente Lula e queda na reprovação do governo. De acordo com a pesquisa, Lula tem a aprovação de 50,9% dos brasileiros e vê a reprovação em queda, após registrar um recuo de 0,6% comparado à última série. E em ano eleitoral, a disputa cada vez mais acirrada em diversas capitais do país, que reflexos essa popularidade do presidente Lula pode provocar nas campanhas municipais? Quem faz essa análise desse cenário é o analista político e comentarista do Grupo à Tarde, Pedro Menezes, conosco sempre às quintas-feiras. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todo mundo da nossa equipe e todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma quinta-feira. Pois é, são números que mostram uma consolidação da aprovação do presidente Lula, mas ao mesmo tempo indicam uma leve queda na reprovação do governo. A que você atribui essa estabilização na popularidade do presidente Lula? Para início de conversa, hein, Pedro? Eu acho que há uma tendência persistente na sociedade, Jefferson. Eu costumo brincar que, para mim, o jeito certo de se ler pesquisa eleitoral é como se fosse criança. É focar nos desenhos, nas cores e ignorar um pouco os números. Por quê? Porque o número não significa nada. Subir um pouquinho, cair um pouquinho, às vezes a próprio perfil amostrar, um azar, de uma polêmica na semana em que se foi feita a pesquisa, isso afeta o resultado. Então, o motivo que eu vejo dessa queda é de que as preferências políticas do brasileiro estão flutuando ao redor de uma média. Essa média, enfim, a gente viu desde a eleição de 2022 um cenário de uma rigidez muito grande na opinião dos brasileiros sobre os dois principais grupos políticos, o lulismo e o bolsonarismo, o PT ou o Bolsonaro, seja lá como se chame. Os brasileiros que preferem o Lula têm essa preferência muito clara, não mudam com facilidade. Os que preferem o Bolsonaro têm uma preferência muito clara, não mudam essa preferência com facilidade. Então, o que a gente está observando são mais flutuações na margem e coisas assim que, às vezes, as manchetes dão mais atenção do que merecem. Eu acho que talvez a grande lição que a gente tem que ter dessa pesquisa não é a mudança em relação à pesquisa anterior, mas principalmente a não mudança com relação a todas as pesquisas anteriores. Agora, Pedro, esse levantamento destaca uma imagem positiva de Lula em comparação com outros líderes políticos do país, diante de um cenário eleitoral competitivo, não é? Que a gente percebe aí em várias capitais. Você acredita que essa popularidade pode se traduzir em um apoio sólido para candidatos do PT nessas próximas eleições municipais, ou há um risco de uma, digamos, dissociação entre a popularidade do presidente Lula e o desempenho eleitoral do partido? Eu não acredito que vá ter uma grande influência. Inclusive, escrevi no Portal à Tarde, Jefferson, um texto chamado "Candidatos erram ao apostar em Lula e Bolsonaro". E é um pouco uma coisa que eu já falei aqui. Eleição municipal segue uma lógica municipal. A eleição municipal ela é muito específica, ela é um bicho diferente mesmo. E a eleição municipal ela não é tão influenciada pelo cenário nacional. Inclusive, a gente vê que acho que tem um prefeito do PL entre as capitais e 0 do PT. Então, eu não diria que isso vai definir qualquer coisa, muito pelo contrário. Inclusive, o que a gente está vendo aqui o Eduardo Paes não casa com quem o carioca vota para presidente, que é o Bolsonaro. Rio de Janeiro é a capital mais bolsonarista do Sudeste, um aliado de Lula, governo Rio de Janeiro. A gente vai olhar São Paulo, Bruno Covas em 2020, não era também um grande bolsonarista. São Paulo tinha votado em 2018 no Bolsonaro. E se a gente for olhando capital por capital, Porto Alegre agora votou no Lula. E um bolsonarista governa a cidade. Salvador, aquela tal de Salvador, inclusive também segue esse padrão.
Nosso prefeito tem um perfil de centro-direita, aquela direita carlista, que é a direita bem baiana, mas o eleitor vota não só nele, mas também no Lula, aqui em Salvador. Então, a influência que a gente tende a ver é nenhuma e talvez até um pouco de constrangimento pela expectativa criada em relação a candidatos como Guilherme Boulos. E em E relação eu a... até... Sim, pode concluir. Vamos, Jefferson, faça a pergunta. Não, eu ia te perguntar em relação a essa leve queda na reprovação do governo Lula. Você acha que é uma tendência que deve se manter até as eleições ou algum fator interno ou até externo pode reverter esse quadro, Pedro? Eu não diria que é uma queda de reprovação exatamente, Jefferson. A gente está vendo aqui os números. Você pode botar, Davi, no gráfico de série temporal, não sei se você tem, mas isso aí são os números gerais. Essa pergunta é interessante porque ela já mostra, ela é binária, né? Você tem aprovo ou desaprovo. E quando você vê essa pergunta do aprovo ou desaprovo, você vê que o governo não aparece tão mal. A gente vê ali que o aprovo ou desaprovo não mudou muito. Ele está estável. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente olha para o ruim e péssimo, e ótimo e bom, a gente repara uma mudança maior. Então, o que é que a gente repara aí? Que quando a gente vê essa polarização, eu estou aqui até com a câmera na frente dos números, exatamente, mas está 5-1-46, né? 5-1-46. E é a tendência que a gente já via nos últimos meses. E isso é mais ou menos o que a gente vê desde 2022, assim. Essa reprovação, quer dizer, quando você bota a pessoa na frente de uma pergunta binária sobre Lula, a pessoa vai responder positivo ou não. Acho que é assim que a gente tem que encarar. E o que a gente vê foi só que teve um aumento da reprovação ali ao longo de 2023, especialmente no segundo semestre, quando você teve diversas polêmicas que prejudicaram o governo e também uma desaceleração da economia, o que acabou fazendo com que a rejeição ao Lula crescesse um pouco, né? Essa foi a lua de mel que foi acabando. E aí o que a gente observou agora é mais um movimento específico do ruim e péssimo, que é assim, é aquele cara que às vezes ele vai responder regular. Ele na disputa da polarização, esse cara, ele tem lado certo. Mas ele responde regular na pesquisa de avaliação. Não é aprovação, reprovação. E aí isso vai mudar de uma pesquisa para outra. Agora teve um pessoal lá que respondeu ruim ou péssimo, então elevou um pouquinho o percentual de ruim ou péssimo. Mas, na essência, Jefferson, o que a gente vê são esses movimentos de margem. Política brasileira não mudou muito. Eu diria que tem alguns, até fiz umas anotações aqui, ó. A gente vê, embora o Lula não esteja perdendo apoiadores na disputa binária, quer dizer, os eleitores de Lula não estão começando a preferir Bolsonaro, longe disso, na verdade, o oposto que está ocorrendo. O que a gente vê também é um desgaste maior na imagem do governo em algumas áreas temáticas. Se o Davi tiver aí, acho que nosso tempo está curto hoje, mas se o Davi tiver, ele vai mostrar que quando você pede para esse cara responder como é que ele avalia o governo em cada área, ele vai dar uma resposta que o governo está piorando em várias áreas. Uma área que piorou muito, inclusive, foi relações internacionais. Com a polêmica da Venezuela, esse foi um assunto que pegou forte. Agora, olha que coisa interessante. Essa queda não se reflete na primeira pergunta, aquela mais geral. Vocês lembram que estava uma estabilidade? Quer dizer, esse eleitor, ele está começando a ter uma opinião pior sobre o governo, e a piora da avaliação do governo nessas áreas é significativa. A gente vê aí relações internacionais, por exemplo, cresceu muito, não era nessa faixa. Relações internacionais, salvo engano, ela saiu de um saldo de mais 7 para algo menos 6, se você somar ótimo e bom com ruim e péssimo e as melhores avaliações com as piores avaliações, né? Então, você teve segurança pública, piorou muito ultimamente. Tem várias áreas em que o governo teve uma piora sensível de avaliação, isso é muito preocupante. Mas, por outro lado, não sei se tem como botar, Davi, o gráfico de série temporal da popularidade de Bolsonaro. E o que a gente vai ver, ou então do Tarcísio, que também é interessante, o que a gente vai ver é que nomes como Bolsonaro e Tarcísio estão muito menos populares. Inclusive, o Bolsonaro tem uma queda forte de reprovação. O Tarcísio também teve uma queda forte de reprovação desde que ele foi lá na famigerada micareta do golpe.
o Ustrapalusa, como dizem alguns. E o Tarcísio, ele teve essa queda de popularidade desde aquele episódio, né? Ele cada vez mais bolsonarista no debate público, e ele perdeu até uma posição de muito destaque que ele tinha. Ele não tinha uma rejeição muito grande. O Tarcísio acabava tendo o melhor saldo de aprovação-rejeição entre todos os políticos do Brasil, porque ele não tinha uma rejeição grande, agora ele tem. Agora ele já não se destaca dos outros políticos brasileiros de destaque. E só para finalizar, o cenário que a gente vê ainda tem uma característica muito interessante. Apesar de ser muito mais rejeitado, o bloco de Bolsonaro é mais coeso. Quer dizer, o povo pensa igual, age estrategicamente. E o bloco petista, apesar de ser um pouco maior... Aliás, o bloco petista não existe, ou melhor, o bloco antibolsonarista é um pouco maior, mas ele não é petista. Então isso acaba sendo um prejuízo. A gente pode observar aqui, essa é a pior popularidade do Bolsonaro desde as eleições. O Bolsonaro tem essa coisa curiosa de quanto mais ele se esconde, mais a popularidade dele sobe, né? Acabou as eleições, a popularidade dele subiu. Pode reparar que todos esses momentos o Bolsonaro tem uma coisa engraçada que o Bolsonaro precisa ser colocado efetivamente quieto para não ficar, enfim, se metendo em coisa. Acho que nos últimos meses ele acabou errando, se expôs demais, a polícia pegou muita coisa errada que ele tinha feito. Acontece quando o sujeito comete muito crime, acaba acontecendo isso, é um perigo. E tá com a popularidade cadente, claramente. O que a gente observa aí é algo muito preocupante para o Bolsonaro. O que a gente vai ver agora é isso. Essa disputa entre um grupo político como o PT, que precisa de moderados e precisa fazer com que a rejeição do adversário compense a sua própria falta de aprovação, em contraste com outro grupo que é muito coeso, é muito unido, mas acaba não tendo uma aceitação da sociedade. O bolsonarismo é muito, muito, muito rejeitado, como a gente consegue observar, e a gente acaba tendo essa disputa aí. Fica difícil a gente imaginar uma terceira via, porque, enfim, é preciso haver uma coordenação para que surja uma terceira via, mas, enfim, a gente está esperando aí para ver o que acontece. Ok, dado o recado, um prazer, valeu. Pedro, abraço, até a próxima. Grande abraço, Jefferson, até a próxima. 8h48 na tarde FM.